Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Vamos continuar a nossa série sobre a teologia de um verso só. E o texto de hoje, Colossenses 2,16. Antes, deixa eu explicar para você o que é a teologia de um verso só. É a pessoa querer fazer uma teologia, elaborar uma doutrina com base em um único verso. Mas pode acontecer também de a pessoa usar 100 versos, mas totalmente de forma descontextualizada. Então, isso também se enquadra na teologia de um verso só. E um texto que é muito usado para fazer teologia de um verso só é Colossenses 2,16. Muitos irmãos sinceros, ao lerem esse texto, dizem que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que o quarto mandamento, o sábado, foi abolido. Vamos analisar o verso em seu contexto e vejamos se é realmente isso que Paulo quer dizer. Colossenses 2,16 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você e eu não podemos criar toda uma teologia contra um mandamento de Deus ainda, com base num verso. Nós temos que fazer uma pergunta. Paulo, ao escrever esse texto, em que contexto ele mencionou o sábado? Outra pergunta. Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele guardava o sábado ou o domingo? É importante fazermos essas perguntas e buscarmos as respostas no texto bíblico. Vamos começar pela segunda pergunta. Quando Paulo escreveu Colossenses, ele era um observador do sábado ou um observador do domingo? Se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, que menciona eventos que ocorreram décadas depois da cruz, você percebe claramente que o apóstolo Paulo não tinha por costume observar o domingo. Por exemplo, em Atos 16, verso 13, estando num território sem sinagoga, tá ok? O texto diz assim: No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Veja, Paulo em Atos 17:2 diz o texto que ele tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Mas em Atos 16:13 percebemos que ele não estava aqui observando o sábado simplesmente para agradar judeus. Era hábito do apóstolo Paulo, tanto que num território pagão ele observou o sábado. Então você imagine, o apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses, ele era observador do sábado. Mas ele diz para os irmãos da igreja de Colosso o seguinte: veja bem, ó, eu guardo o sábado, mas vocês não precisam. Isso não tem nada a ver. Meu amigo, isso é irracional, isso é ilógico. Então que Paulo era um observador do sábado, não há como ter dúvidas disso. Agora, em que contexto ele escreveu a respeito do sábado? Veja, existem algumas interpretações para Colossenses 2,16. Eu, particularmente, prefiro a interpretação que apresenta Colossenses 2,16 com o paralelo de Oséias 2,11. Ou seja, a sequência dia de festa, lua nova ou sábados, mesmo que sábados possa se referir às festividades cerimoniais israelitas que eram também chamadas de sábados, eu não descarto totalmente essa interpretação, eu ainda prefiro a interpretação de que a sequência aqui, dias de festa é uma sequência anual, lua nova mensal e sábados semanal. Você pode estar dizendo, então o Leandro está sendo a favor da abolição do sábado. Não, não estou dizendo isso. Vamos avaliar o contexto para vermos em que circunstâncias Paulo condenou a observância das festividades e também do sábado semanal. Vamos continuar a leitura, olha o verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões,
enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Veja, a primeira heresia que estava relacionada a estas festividades, culto aos anjos. Os colossenses estavam aceitando vãs filosofias que os levava a cultuar anjos. Mas tinha algo mais nessa heresia da igreja de Colossos. Olha, por exemplo, o verso 20 em diante. Ó. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Mesmo que não tenhamos todas as informações contextuais históricas da heresia presente na igreja de Colossos, duas podemos identificar claramente. Primeiro, culto aos anjos e rigor ascético. Privar o corpo do prazer físico, seja por meio da alimentação ou da relação sexual. Então é nesse contexto herético que Paulo está condenando a forma como as festividades e o sábado eram celebrados. Não sabemos o que eles faziam, porque Paulo não nos dá essa informação. Agora, sendo que ele menciona no verso 17 que tudo isso é sombra, porém o corpo é Cristo, eles estavam observando as festividades e inclusive o sábado num contexto sincretista pagão que estava ofuscando a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo não está sendo contra o quarto mandamento, mas contra uma observância que se encontra num contexto ascético, pagão, idólatra. Não nos esqueçamos, meu amigo e minha amiga, a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. Quando ele escreveu 2 Timóteo 3,16, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Ele conhecia o Decálogo. Jamais Paulo iria abolir o Decálogo. Tanto que em Romanos 3,31, ao explicar sobre a justificação pela fé e para evitar mal-entendido, ele disse, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, os escritos de Moisés. Tá ok? E para finalizar, lembre-se de Mateus 24:20. Quando Cristo profetizou sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, ele disse assim, orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno e nem no sábado. O que isso indica? Que 70 anos depois da cruz, os judeus cristãos estariam observando o sábado e não o domingo. Se fosse o domingo, com certeza Jesus teria dito, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no domingo. Por isso, meu amigo, não há base bíblica alguma para a abolição do quarto mandamento. Um abraço, obrigado por sua companhia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas. Não se esqueça de inscrever no canal. Vamos fazer essa parceria para juntos estudarmos a Bíblia com muitas pessoas sinceras que buscam a Cristo e que com certeza continuarão encontrando, bem como redescobrindo suas verdades. Um abraço, até o nosso próximo encontro.